PEC das domésticas, que garantiu igualdade de direitos trabalhistas para a categoria, vai completar 10 anos no próximo mês, sem alcançar seu grande objetivo: reduzir a informalidade. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, divulgada aí pelo IBGE, revelam que em 10 anos o número de trabalhadores domésticos sem carteira assinada cresceu quase 20% aqui em Goiás. E a gente está recebendo aqui no estúdio a advogada, trabalhista, professora de Direito do Trabalho, doutora Juliana Mendonça, que vai falar para a gente aí sobre esses números. Doutora Juliana, muito bom dia, seja bem-vinda. Esses números poderiam estar melhores. O que vocês analisam aí na área do Direito do Trabalho? Por que esse crescimento da informalidade? O que observa-se é que não podemos acreditar apenas o fato do aumento de direitos dos trabalhadores domésticos ao aumento da informalidade. A lei veio para corrigir desigualdades entre trabalhadores urbanos, rurais e os trabalhadores domésticos, o que foi muito bom. No entretanto, a lei traz algumas limitações, como 2 vezes por semana o trabalhador doméstico, ele não precisa ser de carteira assinada, ele pode ser considerado diarista. E em decorrência também da perda do valor financeiro das classes médias, várias famílias de classe média optaram por ter diarista ao invés de empregados domésticos. Trocaram assim, o empregado, né, sequencial pelo diarista para fugir dos encargos sociais e dos direitos trabalhistas que esses trabalhadores passaram a ter? Não necessariamente todos, porque hoje nós temos também uma gama de eletrodomésticos que facilitam a vida dos proprietários, dos donos de casa, né? Então, dessa forma, em algumas, as casas estão menores também. Em algumas situações, percebe-se que também é de interesse dos trabalhadores não quererem ter a carteira assinada e assim trabalhar 1, 2 vezes na casa das pessoas e ganhar mais. Entretanto, a gente vê o risco da insegurança. Se esses trabalhadores não, por exemplo, recolhem os benefícios sociais, eles ficam à margem da sociedade. Então, se ocorrer um acidente, alguma situação, não vai ter o sistema social para poder guarnecer essas pessoas. Professora, bom dia. Podemos dizer que a PEC ela falhou no sentido de reduzir a informalidade, mas obteve sucesso ao garantir a igualdade de direitos, porque antes essa questão da informalidade, você trabalhar na casa da pessoa ali anos e anos e não ter sequer a carteira assinada, era algo muito grave na nossa sociedade. Sim, a carteira assinada até que eles poderiam ter, mas eles não teriam direito a FGTS seguro-desemprego, limitação de jornada, o que todo trabalhador tem. Então, ele era demitido, ele não tinha direito a poder procurar outro emprego com tranquilidade para poder ele se manter no ambiente de trabalho. Ele não teria nenhum amparo social nesse sentido. Tem até uma pergunta aqui da Regina, diz que se a doméstica tem direito ao PIS também, nessa garantia aí que a PEC trouxe. Tem direito ao PIS, tem direito ao seguro-família. Essas garantias desses direitos, que talvez ainda não foram talvez bem divulgados, para que o empregado doméstico prefira ficar na formalidade e não na informalidade, porque ele tem que pagar as taxas, os impostos, às vezes ele acha que ganha mais não fazendo isso, né? Sim, e aí ele vai ter que pagar integralmente, porque quando ele é empregado doméstico, tanto o empregado quanto o empregador tem a sua parte de recolhimento do INSS. Quando ele é autônomo, né, como ele é diarista, e ele vai fazer esse recolhimento, ele tem que recolher de forma integral, ele vai recolher pelas 2 partes. 10 anos depois, quais são os desafios que ainda temos para garantir ainda mais permitir o avanço dos direitos desses trabalhadores e trabalhadoras domésticas? Acredito eu que seria muito importante o conhecimento, tanto da parte dos empregados quanto dos empregadores. Os empregadores falham também, muitas vezes, no conhecimento da legislação em si. Por exemplo, é obrigação do empregador fazer a anotação do ponto desses trabalhadores. E muitos empregadores não sabem disso. Acham que, como nas empresas urbanas e rurais, eles só precisam registrar o ponto desse trabalhador a partir de 20 empregados. E na lei é obrigatório. Uma outra situação também muito comum, que também os empregadores
deixam de ter conhecimento é que se ele levar esse trabalhador para uma viagem, ele tem que pagar um adicional. Então, assim, eu acho que apesar da lei ter 10 anos, o conhecimento dela, tanto por parte dos empregados, dos benefícios e dos direitos, ainda são muito escassos. Como que deve ser feita essa anotação, né, para as pessoas que ainda não têm conhecimento? De forma comum mesmo, informalmente, para garantir que isso seja respeitado, esses horários? A anotação da jornada é muito simples. Você pode comprar numa papelaria, tem um custo de R$20, dura muito tempo. A empregada chega, anota o horário, na hora que ela vai sair, ela anota o horário de intervalo, na hora que ela volta do intervalo do almoço, por exemplo, ela anota novamente, na hora que ela for embora, da mesma forma. Se ela almoça na casa da família, como é que fica? Ela vai ter que tirar o intervalo dela. Mas o almoço dela é considerado tempo de intervalo. Então, ela vai almoçar, fazer higiene pessoal, descansar ali um pouquinho, que pode, inclusive, ser reduzido esse intervalo de tempo para 30 minutos. Então, é algo super plausível de ser feito. Então não é tão difícil assim, né? Ficam aí esses alertas, porque a informação realmente é fundamental nesses 10 anos de PEC. Então, a gente percebe que precisa divulgar um pouco mais esses direitos, esses deveres de todo mundo. Doutora Juliana Mendonça, muito obrigado pela participação conosco aqui no Bom Dia Goiás. Obrigada eu. Fico à disposição. Muito obrigada.